Bom dia, sejam bem-vindos à sessão de lançamento no Porto da iniciativa Skills for Pós-Covid, Competências para o Futuro, promovida pela Direção-Geral do Ensino Superior. Abre esta sessão o Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira. Bom, muito bom dia a todos. Deixem-me dizer-vos que é um prazer receber-vos aqui nesta que é a primeira sessão pública na Universidade depois do levantamento de estado de emergência. E eu acho que isso é simbólico também, pelo facto desta primeira sessão pública que ocorre após o levantamento de estado de emergência seja para este tema, o Skills for Pós-Covid, que eu acho que é um tema extremamente interessante, porque é fundamental que nós tenhamos a capacidade de aprender com as vicissitudes que nos acontecem na vida. E as universidades atravessaram um período extremamente difícil, tiveram de fazer adaptações extremamente rápidas a um novo modelo de relacionamento com o processo de ensino-aprendizagem e eu diria que não foram só as universidades, eu falo em nome das universidades, mas foram também, naturalmente, todas as instituições de ensino superior que mantiveram uma atividade permanente, maioritariamente sob a modalidade de ensino à distância. Isso permitiu, por um lado, descobrir que existem virtudes no modelo de ensino à distância que não estavam a ser devidamente apreciadas e devidamente aproveitadas na forma como nós trabalhávamos e permitiu também identificar um conjunto de outras valências que são passíveis de ser utilizadas no nosso dia-a-dia. Acresce a isto que a pandemia teve efeitos disruptivos na nossa sociedade. Alguns deles nós podemos já avaliar, outros não podemos de todo avaliar, mas temos que estar atentos à sua ocorrência para ir preparando respostas à medida que eles vão aparecendo. E eu acho que a universidade vai ser, as universidades e o ensino superior, de uma forma geral, vão ser instituições absolutamente fundamentais para que nós possamos ultrapassar os tempos que aí vêm, ajustando e preparando respostas adequadas àquilo que são as necessidades que surgem deste pós-pandemia. E, portanto, nesse sentido, eu penso que este projeto é extremamente importante. Abrem-se aqui janelas de oportunidade que as instituições de ensino superior não podem deixar de aproveitar e ter um programa que potencie essas janelas de oportunidade e que estimule as instituições de ensino superior a aproveitar essas janelas de oportunidade, acho que é extremamente importante. Aquilo que eu desejaria era que, porventura, daqui por um ano ou dois, nós estivéssemos aqui realmente olhar para a pandemia como algo que não teve apenas efeitos negativos na nossa economia e na nossa sociedade, mas que tenha sido também algo que contribuiu para um acelerar da modernização do ensino superior e que tenha contribuído para que o ensino superior seja mais adaptado àquilo que são as necessidades das nossas sociedades. Acho que esta é, por isso, uma oportunidade que não se pode perder. Eu agradeço ao Sr. Ministro a deferência que teve de iniciar a apresentação pública deste programa aqui na Universidade do Porto. Acho que isso também é para nós um fator de orgulho, um fator importante. E, sendo assim, espero que no final todos estejamos entusiasmados a participar de uma forma mais ativa neste projeto. Sr. Ministro, faça favor, eu esqueci-me de tirar a máscara, mas acho que não é bonito falar de máscara. Portanto... Eu, de facto, estava cheio de receio de tirar a máscara quando vejo um reitor, por cima médico, a falar de máscara, mas como temos com 1,5 metro de distância, acho que podemos falar sem máscara. E eu agradeço as palavras do António Sousa Pereira e acho que o mais importante está dito. Há uma oportunidade que temos, sobretudo no ensino superior e na ciência, que o saber ganhar e implementar certamente
em estreita colaboração com o mercado de trabalho e com os empregadores. E esta relação é particularmente importante, não é nova, sabemos bem, quando olhamos para o passado, em Portugal e no mundo, que grande parte das inovações que também são feitas no âmbito do ensino superior têm sido sempre induzidas e articuladas quer com a comunidade científica, quer com os mercados de trabalho. E por isso a ideia de lançarmos desde já, em estreita articulação com o contexto europeu e, portanto, em termos comparados com outros países europeus e articulados pela OCDE, uma iniciativa para aprofundar a reflexão daquilo que foi os últimos 2 meses, onde as instituições científicas e de ensino superior mostraram uma rápida adaptação, nomeadamente à adoção de sistemas de ensino à distância, como porventura nunca se tinha pensado que pudesse ser tão rápida em Portugal e em todo o mundo, mas agora também termos a capacidade crítica e autocrítica de perceber aquilo que pode efetivamente ser feito à distância daquilo que não pode nem deve ser feito à distância. E esta sessão é presencial e iniciamos hoje um conjunto de 6 sessões presenciais, aqui, na quinta-feira em Leiria, para a semana em Lisboa, em Braga, em Faro e depois em Bragança, de uma forma também que as pessoas se vejam e, sobretudo, trazendo esta mensagem da oportunidade que devemos ter durante o próximo mês para melhor planear os próximos anos letivos e digo já o próximo ano letivo e peço contributos, quer certamente ao nível programático dentro das próprias instituições, mas estamos totalmente disponíveis e interessados em também perceber a necessidade de fazer alterações pontuais aos regimes jurídicos, quer do ensino, portanto, ao regime jurídico de graus e diplomas, quer do ensino à distância, que é recente, mas se for necessário. E acho que há aqui uma oportunidade particularmente importante, que também, para além das questões programáticas, das questões, eventualmente, de alteração legislativa, e que penso que tenho articulado e agradeço desde já os contributos aqui da Universidade do Porto e da Maria de Lourdes em particular, que está ativamente a contribuir também para identificar aspectos precisos que devem ser mudados, mas também ao nível regulamentar e da simplificação de processos entre as instituições de ensino superior, a Agência de Acreditação e a Direção-Geral do Ensino Superior. Claro que também sou professor e percebo que o ensino à distância e as aprendizagens remotas mostraram ser particularmente úteis, mas também temos que perceber que a aquisição de competências, sobretudo no ensino superior, mas em qualquer nível de educação e em qualquer processo de ensino-aprendizagem, dependem intrinsecamente de uma interação pessoal, individual e social entre estudantes entre si, entre estudantes e docentes, e num contexto onde, obviamente, que ao longo de séculos nos apercebemos que os campi de ensino superior são particularmente críticos para o processo de aprendizagem experiencial e experimental do que é viver no interior das instituições científicas e de ensino superior, que hoje dominam muito do contexto urbano. E por isso, se queremos orientar e estimular novas e aprofundar as competências das futuras gerações, temos que perceber aquilo que pode e deve ser feito à distância, mas aquilo que não deve necessariamente ser feito à distância. E a pergunta que eu faço é, por um lado, se temos a capacidade dentro das próprias instituições para perceber esse debate e se percebemos exatamente onde é que precisamos de alterar o regime, os regimes legais em vigor para provocar essas alterações. E já agora aproveitar esta oportunidade para outras questões, sobretudo no âmbito da internacionalização. Portugal tem-se mostrado um país, como não podia deixar de ser, aberto
a atração de estudantes e de cidadãos de todo o mundo para estudar e trabalhar em Portugal. E por isso esta época é mais uma oportunidade para reforçarmos esse posicionamento de Portugal no mundo, que sabemos que durante os últimos anos evoluiu consideravelmente. Nos últimos 4 anos o número de estudantes estrangeiros em Portugal aumentou mais de 50% e sabemos que esta pandemia que vivemos está a impor muitas limitações à mobilidade, mas obviamente quer no contexto europeu, ao nível do programa Erasmus, quer ao nível do programa de bolsas Marie Curie, ao nível científico, mas também na mobilidade de cidadãos, acho que é essencial mostrarmos uma abertura clara do nosso ensino superior e das instituições científicas à atração de estudantes de todo o mundo e, obviamente, no contexto europeu, de garantir essa mobilidade e de reforçar aquilo que são os graus conjuntos europeus. Já identificámos claramente que aí há alterações necessárias a fazer no campo legislativo para facilitar e evitar a duplicação de trabalhos de acreditação para programas que já têm uma acreditação e certificação europeia, mas também a noção de Portugal melhor se posicionar na Europa e no mundo, porque sabemos que a pandemia também trouxe essa necessidade de reduzir as cadeias produtivas, não apenas no ensino superior, mas na indústria e nos serviços, e por isso o posicionamento das instituições científicas e de ensino superior com as empresas é particularmente crítico para, obviamente, formar pessoas capazes de alterar o nosso posicionamento na Europa. É uma oportunidade que não é fácil de fazer, mas que penso que só se consegue fazer com mais conhecimento e trabalhar mais perto do sistema produtivo para alterarmos as nossas cadeias produtivas, dando mais resiliência e soberania à Europa, diminuindo a dependência externa, nomeadamente do Oriente, é particularmente crítico. Vimos isto com os equipamentos de proteção individual, nomeadamente as máscaras e outros, que rapidamente estão a ser produzidos em Portugal. E ainda ontem estive aqui perto numa empresa a lançar esta máscara que resultou da colaboração entre instituições científicas e as empresas do setor têxtil aqui no norte do país, mas há outros exemplos, desde os sistemas de ventilação, muitas outras questões na área dos diagnósticos, sobretudo, mas também das terapias, onde, obviamente, será só da articulação entre o sistema científico e de ensino superior com as empresas e o sistema produtivo de uma forma geral que podemos posicionar melhor Portugal e, portanto, criar riqueza nos próximos anos. Isto leva, quanto a mim, a uma questão crítica, que é a modernização acelerada do ensino de pós-graduação, aquilo que passará individualmente de acelerar as formações pós-graduadas não conferentes a graus, mas com créditos para os graus, que é um processo que já vinha a caminhar, sobretudo, na crescente digitalização da sociedade e da atividade económica, mas que agora, obviamente, foi particularmente acelerada durante a pandemia. E parece-me a mim que é uma das áreas particularmente críticas, como resultado deste projeto e daquilo que na gíria sabem, tem muito a ver com as atividades de atualização de competências e, portanto, de upskilling, para, obviamente, modernizar e atualizar aqueles que já foram ao ensino superior, mas que têm que entrar num processo cíclico e contínuo de formação ao longo da vida. E parece-me a mim que este é uma oportunidade grande. Estão aqui várias pessoas do sistema politécnico que poderão depois intervir e comparar. Penso que nos últimos 4 anos, e por estar numa universidade não me levem a mal disso, uma das principais inovações que se fez no ensino superior em Portugal foi o reforço e o aprofundar das formações curtas de âmbito superior, os chamados cursos tecnológicos profissionais, no ensino politécnico, que veio, de facto,
permitir alargar consideravelmente o número de estudantes no ensino superior e mudou de uma forma clara a relação de confiança entre os empregadores e o ensino superior através do sistema politécnico, porque essas formações tinham que ser feitas e têm que ser feitas em estreita articulação com os empregadores. Esse movimento, penso que era particularmente importante agora, ser acelerado no âmbito quer do ensino politécnico, mas também do ensino universitário ao nível das pós-graduações. Sabemos que, em algumas áreas, esse processo tem sido feito, nomeadamente nas áreas de economia e gestão, alguns aspectos das ciências sociais, de uma forma crescente nas áreas da saúde e da medicina, mas o campo aí, a oportunidade é enorme, e não posso deixar de dizer que espero e aguardo também como professor de engenharia que o fim dos mestrados integrados a partir do próximo ano letivo venha acelerar, e agora cada vez mais, a relação e o desenvolvimento da pós-graduação e a especialização de muitas áreas de pós-graduação em estreita articulação com os empregadores. Porventura, quando nos comparamos no cenário europeu e também norte-americano, sabemos que é um dos déficits na nossa especialização do ensino superior, é ao nível da pós-graduação especializada, que, mais uma vez, à semelhança daquilo que aprendemos nos últimos anos com as formações curtas iniciais, só pode ser feita em estreita articulação com os empregadores públicos e privados e, portanto, com os mercados de trabalho. A discussão na Europa, neste contexto, está particularmente a ser aprofundada também em relação e em articulação com aquilo que são as chamadas microcredenciais, portanto, as credenciais ao nível das disciplinas, que muitas universidades, incluindo a Universidade do Porto, já têm em prática, mas que, obviamente, é um debate que vai para além das fronteiras nacionais e, mais uma vez, o posicionamento das instituições de ensino superior aqui tem que ser feita no contexto europeu. Mas, para além de inovar, para além de internacionalizar, temos, obviamente, e de especializar a nossa mão de obra, temos que continuar a alargar a base social de apoio do ensino superior. Se este ano é o primeiro ano que temos metade dos jovens com 20 anos no ensino superior, sabemos que temos que caminhar, ou continuar a caminhar, para, na próxima década, podermos chegar a pelo menos 6 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior. E para isso, com a evolução crescente e positiva do ensino via profissional, ou daqueles que terminam o ensino secundário via profissional, é perfeitamente oportuno abrir, já a partir do próximo ano letivo, e como sabem, isso está planeado, o acesso ao ensino superior, com novas vias para aqueles que terminam o ensino secundário por via profissional ou artística, e isso quer para a área das artes, quer para algumas áreas, sobretudo de estreita ligação ao setor produtivo, é particularmente importante para se alargar a base social ao ensino superior. E por isso, este programa é feito com o CDE para estar articulado a nível internacional, mas não tem como objetivo apenas chegar ao fim do projeto e ter um relatório que fique bem nas nossas estantes. É um projeto para ter implicação e para mobilizar as comunidades académicas e as empresas e os empregadores públicos e privados para tentarmos identificar alterações cirúrgicas ou não que tenhamos que fazer ao quadro legal, para tentar mobilizar a comunidade académica para inovar nos programas em curso e também, não esqueço, tentarmos regulamentar um quadro simplificado na relação entre as instituições de ensino superior, a Agência de Acreditação e a Direção-Geral do Ensino Superior, tentando aprender aquilo que foi a experiência dos últimos anos e avançar no quadro da simplificação administrativa. E por isso apelo mais uma vez aos contributos de todos. Agradeço também as pessoas que quer na Direção-Geral do Ensino Superior, quer no meu gabinete, e o Nuno Ferreira está na audiência, que está a tentar recolher contributos de todo o país, instituições públicas e privadas, universitárias e politécnicas, para podermos chegar, depois destas 6 sessões, nas próximas 2 semanas, no mês de junho, podermos desenhar
as alterações a fazer, efetivamente, e ainda antes do verão termos um quadro revisto, quer ao nível legislativo, quer ao nível regulamentar, daquilo que vier a ser oportuno fazer. Agradeço mais uma vez ao António Sousa Pereira e à Universidade do Porto ter lançado também este desafio aqui no Norte e, com esta sessão, agora abrir um período de 2 semanas, de cerca de 6 sessões por todo o país, onde iremos estimular o debate, sempre com empregadores, para articularmos esta oportunidade que veio efetivamente surgir com a pandemia. Muito obrigado a todos. Temos agora o prazer de ouvir o primeiro de 2 oradores convidados desta sessão, o pró-diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, Francisco Vasques. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Reitor, os membros da equipa reitoral, reitores de outras universidades, presidentes de institutos, diretores, presidentes de instituições, etc., todos os presentes da comunidade académica. Lançaram-me o desafio de avançar com algumas ideias neste âmbito, Skills for Post-Covid, competências para o futuro. Há um documento de base que foi fornecido pelo Ministério, muito interessante, com uma série de ideias, extraordinariamente vasto. Nessas ideias todas, eu selecionei 2 dessas ideias para as quais penso que poderei ter um determinado contributo. O meu nome é Francisco Vasques, eu sou pró-diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e sou eu que tenho a responsabilidade da coordenação pelo processo de cisão dos mestrados integrados, dos nossos 10 mestrados integrados em 10 licenciaturas e 10 mestrados de continuidade. Portanto, é um processo que está em curso e iremos ter os novos ciclos de estudo em funcionamento em setembro de 2021. Uma das questões que vou abordar é algo que nós vamos fazer no âmbito dos mestrados integrados. Portanto, dos múltiplos desafios que estão colocados no documento fornecido pelo Ministério, um que eu penso ser dos principais é como reconfigurar o sistema de ensino superior, que foi, ao longo dos anos, um sistema orientado para responder às necessidades do exterior, mas trabalhar em cima de estudantes na faixa dos 18 aos 23 anos. E como alargar esta formação a recém-licenciados, faixa de 23 a 35 anos, e a profissionais à procura de formação complementar. É algo que nos preocupa imenso, é algo que é fundamental para o país e, portanto, fundamental para a nossa contribuição para a sociedade. O segundo desafio que decidi abordar é como capacitar os estudantes de conjunto de competências transversais, cognitivas, sociais, emocionais, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, como fazer isso nos nossos cursos, como assegurar o grande problema. Já existem várias soluções, mas são soluções de âmbito muito reduzido. O grande problema é como escalar essa implementação das propostas, como ter os 30 e tal mil estudantes da Universidade do Porto a frequentarem competências transversais em outras áreas científicas. Esse é o grande desafio, porque de facto nós já há bastantes anos que temos oferta e, portanto, esta escalabilidade é o verdadeiro desafio, na minha opinião. Temos como grande oportunidade, temos um momento de transição e é um momento em que temos que promover uma transformação eficaz. No que diz respeito a nós, muito em particular na Faculdade de Engenharia, é um momento de decisão dos mestrados integrados e, portanto, foram tomadas uma série de medidas transversais para, digamos, abordar este problema. Portanto,
Primeiro, portanto, aquilo basicamente que eu vou apresentar são 4 propostas para a reconfiguração de alguma da oferta do ensino superior em Portugal. Há algum trabalho que deve ser feito ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais, dos institutos politécnicos, ao nível de mestrados profissionalizantes. Se queremos abordar a educação de jovens adultos e a educação de profissionais que estão no mercado na gama de pós 28, 30 anos até aos 50, 55 anos, nós temos que ter oferta diferenciada. São pessoas diferentes, são pessoas que têm necessidades diferentes e que, digamos, nós temos que ter uma abordagem adequada para o público-alvo em questão. Em seguida, falarei um pouco sobre como é que está a ser a nossa abordagem para a integração das competências transversais nos ciclos de estudo de licenciatura e mestrado na Faculdade de Engenharia, na qual, portanto, nós temos pouco mais de 7.000 estudantes e iremos ter a frequentar semestralmente, 2.500 estudantes a frequentarem semestralmente competências transversais. Portanto, começando pelos cursos técnicos superiores profissionais. Atualmente, aquilo que nós temos é chegar ao ensino superior estudantes vindos de 2 vias, via profissional e a via científico-humanísticas, com diferentes pesos, e temos uma oferta de licenciaturas e mestrados e temos uma oferta em paralelo de cursos técnicos superiores profissionais, que recebem estudantes vindos do secundário e não só no caso dos cursos técnicos. Estes cursos, estes ciclos de estudos estão essencialmente orientados, no caso das universidades é muito claro, estão essencialmente orientados para público-alvo, estudantes com 18 anos, em torno dos 18 anos. Formação até 21, até aos 23 anos, licenciaturas, mestrados, formação de 5 anos, 3 anos, 2 anos, e mercado de trabalho em seguida. Os cursos técnicos superiores profissionais estão a captar também estudantes na faixa dos 18 anos, 18 a 19 anos, também. E há aqui, na minha opinião, um certo desfazamento daquelas que são as necessidades. Nós temos, se a necessidade é abordarmos os públicos-alvos dos 23 aos 35 anos e a partir dos 35 anos, nós temos que claramente clarificar que públicos são esses, temos que estudar, temos que saber que tipo de ensino é que é necessário para esses públicos-alvos, temos que clarificar quais são as expectativas dos estudantes provenientes das diferentes vias no ensino secundário, quais são as expectativas de potenciais futuros estudantes vindos do mercado de trabalho para virem efetuar requalificações na universidade, e temos que saber como integrar estes públicos-alvos que estão para além daquilo que tradicionalmente com o qual nós lidamos. Lidamos com 18 a 23, queremos também lidar com públicos mais à frente. Ora, a questão é como adaptar os diferentes ciclos de estudos que temos aos diferentes públicos-alvo. E aquilo que verificamos, ou aquilo que se pode verificar, é que tem sido feito um esforço de adaptação do que existe para os novos públicos-alvos. Na minha opinião, esse não será eventualmente o caminho. Nós temos claramente que caracterizar esses públicos e temos que reconhecer que a concepção de ciclos de estudo para diferentes públicos-alvos deve envolver fortemente os empregadores, já está a envolver, associações empresariais, os clusters que existem em Portugal das diferentes indústrias, e deve envolver de uma forma muito aprofundada especialistas da área da psicologia do trabalho, da psicologia das organizações. São as pessoas que, de facto, sabem compreender e sabem lidar com a mente humana, com, eu iria dizer, as massas, de facto, com os públicos. Nós temos que oferecer um produto que sirva para o mercado, mas que também sirva e que responda bem às expectativas dos estudantes para termos algo ganhador. Portanto, a minha proposta, ou uma proposta que eu penso que ser interessante, seria reorientar os cursos técnicos superiores profissionais para quem tem experiência prévia no mercado de trabalho.
claramente. Um dos grandes problemas, na minha opinião, neste momento, é que estes cursos estão a receber estudantes vindos do secundário, estudantes vindos de vias profissionalizantes, estudantes que querem fazer licenciaturas, querem ingressar para aquele flow que está em baixo de licenciatura e mestrado. E, portanto, há aqui, aliás, as próprias instituições, institutos politécnicos no país, eu pude verificar isso, dizem claramente, nas suas páginas de candidatura, que serão dadas equivalências para futuros ingressos em licenciaturas. Isto está a introduzir um grau de perturbação e nós não estamos a alcançar aquilo que pretendíamos. Se colocarmos estes cursos mais à frente na escala, para quem já tem experiência profissional de trabalho, basicamente o que estamos a dizer é que quem vem da via profissional ou entra para uma licenciatura e esse fluxo está assegurado, ou vai para o mercado de trabalho. Foi capacitado, portanto, tem competências profissionais no ensino secundário e vai diretamente para o mercado de trabalho. Mais tarde terá a possibilidade de vir frequentar estes novos cursos técnicos, novos ou reformulados cursos técnicos superiores profissionais. Uma outra proposta passa também pela criação de mestrados profissionalizantes para licenciados que pretendam reorientar a sua vida profissional ao fim de uns anos de trabalho, portanto, de estarem no mercado de trabalho, ou porque não era bem o que queriam, ou porque estão com os percursos intermitentes e pretendem reorganizar a sua vida. Temos muitos estudantes, temos muitos profissionais no mercado que de facto pretendem fazer isso e a nossa oferta é uma oferta que não está propriamente adequada. Portanto, começando então por aquilo que eu proporia como interessante, a definição de um núcleo de cursos técnicos superiores profissionais com currículo e com objetivos unificados a nível nacional. Basicamente, neste momento aquilo que temos são... Portanto, aspectos positivos, claramente, do estado atual, tem uma grande diversidade de oferta, basta ir às páginas das diferentes instituições, há uma enorme diversidade de oferta, há cursos extraordinariamente bem organizados, não tenho dúvida nenhuma, passei os olhos por alguns e, de facto, há um potencial extraordinário, mas há uma dificuldade de legibilidade para o mercado. Para o mercado, empresas, para o mercado, potenciais estudantes. Não sabem bem o que é isto, não sabem qual é que é a diferença para as licenciaturas, não sabem qual é que é a diferença em termos de competências que de facto vão ter. Há aquilo que me parece-me haver uma fraca ligação ao tecido empresarial, que eventualmente será mais forte nos casos e não tão forte noutro. Há um reduzido número de estudantes inscritos e, para mim, pessoalmente, de facto, o que vem perturbar profundamente este tipo de cursos é que é encarado como via alternativa para ingresso numa licenciatura para muitos dos estudantes. Reorientando estes cursos para um pouco mais tarde, para quem já tem experiência profissional intermitente ou no mercado de trabalho ou pretende efetuar um upskilling, eu proporia uma idade mínima de ingresso de pelo menos 25 anos ou ligeiramente mais. Na proposta destes cursos, destes ciclos de estudo, deveria ser obrigatório a nível de acreditação uma forte ligação ao tecido empresarial via o comprometimento das associações empresariais ou dos clusters regionais e também com impacto na acreditação dos cursos tem que ser garantida a adequabilidade do currículo ao público-alvo, que é um público que tem anterior experiência profissional. Ou seja, é crucial que sejam envolvidos profissionais na área da psicologia, do trabalho, das organizações, na definição desses ciclos de estudo. E essa, digamos, é algo que eventualmente estará a faltar na acreditação destes cursos, que depois têm consequências em momentos posteriores. Se houver um pacote nacional, eu vou passar à frente, se houver um pacote nacional de cursos técnicos superiores profissionais nos diferentes institutos politécnicos com currículos comuns, com objetivos unificados, que, claro, salvaguardando a autonomia das instituições de ensino superior, que poderão continuar a ter a oferta diversificada que têm
e implementar ou não este núcleo completo de cursos técnicos superiores profissionais unificados. A proposta seria haver a definição de 5 a 8 cursos a nível nacional em áreas com elevadíssima empregabilidade, por exemplo, áreas relacionadas com informática, com automação, com serviços de healthcare e outras áreas. Tem que ser encontradas as áreas. Eu sou engenheiro, conheço algumas, não conheço as outras. Isto iria permitir, havendo um currículo comum nas diferentes instituições, iria permitir que, a nível nacional, houvesse um programa de promoção e as empresas, por um lado, e os estudantes, pelo outro, soubessem de facto qual é que é a mais-valia de, ao fim de uns anos no mercado de trabalho, voltar à escola para, de facto, ter competências, verdadeiras competências. Verdadeiras competências, não. Ter competências, modificar o seu set de competências. A concepção de cursos, mais uma vez, claramente tem que ter o apoio de profissionais da área da psicologia para garantir uma adequabilidade aos novos públicos-alvos, porque nós, instituições de ensino superior, temos que reconhecer que o nosso público-alvo tradicional tem sido 18 aos 23 anos e temos dificuldade em lidar com pessoas acima de 35 anos. Não sabemos bem qual é que é o mindset que está ali presente. Portanto, aquilo que eu propunha, de uma forma muito simples, esquematizada, seria algo como cursos intensivos de 2 anos, com intensivos, de facto, 21 meses de aulas em 24, com 4 trimestres de aulas e 3 estágios profissionais de 3 meses cada um ao longo desses 2 anos. E, claramente, serem cursos que promoviam o ensino orientado a projeto. Aprender fazendo, que é adequado e motivador para quem tem experiência profissional anterior e é altamente capacitante, não tenho dúvida nenhuma, em áreas técnicas de execução. É algo que é profundamente diferente de muito daquilo que nós fazemos nas universidades e que fazemos nos institutos politécnicos. Ou seja, adequação ao público-alvo que é mais velho e tem experiência profissional. Em paralelo, haver também a definição de um núcleo de mestrados profissionais profissionalizantes com o currículo unificado, destinatários claramente licenciados com experiência profissional, que pretendem reorientar a sua carreira profissional, ou porque são provenientes de áreas com reduzido nível de empregabilidade, ou porque estão descontentes com a sua anterior área de formação. Nós temos estudantes, muitos estudantes que têm formação de base no ensino secundário, perfeitamente adequada para, com muita facilidade, reconverterem a sua área de atuação. E aquilo que eu propunha era a oferta, mais uma vez, de currículos comuns a nível nacional, que seriam oferecidos dentro da autonomia das diferentes instituições, que poderiam oferecer ou não o que entendessem, e que tinham que ser formalmente focados em áreas de elevadíssima empregabilidade, não agora, mas nos próximos 10, 15, 20 anos. Algumas áreas que estão claramente identificadas, áreas relacionadas com a informática, com a ciência de dados, com a automação, com os healthcare services e por aí adiante. Eu, como digo, não tenho um conhecimento muito alargado sobre outras áreas, mas outras áreas haverá, e nós o que queremos é reconverter quem tem percursos profissionais intermitentes ou quem está descontente e reencaminhá-los, numa altura em que eles têm uma maior maturidade, reencaminhá-los para áreas em que, de facto, são importantes para a sociedade, importantes para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país e que serão altamente motivadoras para os estudantes. Mais uma vez, proponho cursos intensivos de 2 anos. Estamos a falar de pessoas diferentes que já fizeram uma licenciatura ou que eventualmente já fizeram uma licenciatura e um mestrado. Mais uma vez, cursos trimestrais, também para marcar a diferença daquela que é a nossa oferta para o público de 18 a 23 anos. 4 trimestres de aulas com estágio intermédio 3 meses, estágio final do curso também 3 meses numa empresa e uma idade mínima de ingresso, na minha opinião, que nunca deveria ser inferior a 28 anos. E estamos a falar de requalificação. Com uma forte componente, mãos na massa, que é exigível para quem tem experiência profissional prévia. Eu conheço algumas destas áreas que elenquei aqui, informática, ciências de dados, automação. Não tenho dúvida nenhuma que quem
veio de uma via científico-tecnológica no secundário, que teve matemática no 12º ano, é perfeitamente... E depois teve um percurso de licenciatura ou licenciatura em mestrado diversa, é perfeitamente reconvertível para qualquer uma destas áreas. Não tenho, pessoalmente, dúvida nenhuma. Mais uma vez, a concepção do curso precisa de um apoio na concepção de pessoas que nos ajudem, a nós, docentes universitários, a compreender o público-alvo, compreender as suas necessidades, as suas características, etc. Portanto, isto claramente para mim seria um grande improvement nestes cursos técnicos superiores profissionais, se eles de facto fossem reposicionados no mercado e deixassem de ser uma, entre aspas, porta do cavalo para a entrada nas licenciaturas. De facto tem que mostrar, provar a sua mais-valia, e a mais-valia existe. As escolas existem, os docentes existem, as associações empresariais sentem essa necessidade e, portanto, há só aqui uma questão de adequabilidade e eu continuo sempre a pensar que, digamos, um dos problemas iniciais foi a falta de diálogo com as pessoas da área da psicologia do trabalho, psicologia das organizações, etc., que nos ajudassem a compreender melhor este puzzle. Agora, ia falar um pouco sobre como é que nós, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vamos integrar competências transversais nos ciclos de estudos de licenciatura e mestrado na sequência da decisão dos nossos mestrados integrados. E depois um pouco sobre oferta em mestrados interdisciplinares. Para nós, a reformulação dos mestrados integrados na Faculdade de Engenharia foi, de facto, uma oportunidade para uma abordagem integrada, para fomentar a proatividade, integrada para a reformulação dos diferentes ciclos de estudo, para fomentar a proatividade dos estudantes, para fomentar a diversidade das suas formações. É muito difícil fazer isto quando se faz a reformulação de ciclo de estudos a ciclo de estudos. Nós tivemos uma oportunidade extraordinária de, num determinado momento, vamos mudar completamente todos os ciclos de estudos da Faculdade de Engenharia, os 10, e aquilo que pretendemos é promover a proatividade dos estudantes, a autonomia dos estudantes, etc. Na verdade, os futuros planos de estudos têm parte do plano de estudos está, entre aspas, em aberto, em que o estudante tem que procurar alternativas, tem que procurar competências transversais para, que sejam do seu interesse pessoal para finalizar ou para completar esse seu plano de estudos. Temos, neste momento, olhando para o que fazem as outras escolas, há várias alternativas para a implementação de competências transversais, podemos verificar isso nas instituições de ensino superior, umas que permitem que os estudantes frequentem unidades curriculares noutros ciclos de estudo, que é o caso, tem sido o caso da Universidade do Porto também, ou outras que permitem que os estudantes construam o seu portfólio pessoal que depois será acreditado, que é o caso em particular do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que é o caso, há também alternativas de universidades que criam programas específicos de competências transversais, one size fits all, para todos os estudantes, que é o caso da Universidade Nova, que tem cursos extraordinariamente interessantes, mas que são de aplicação obrigatória a todos os estudantes. Nós, na Faculdade de Engenharia, assumimos uma opção diferente. Cada estudante vai ter que frequentar múltiplas formações curtas. Ver se isto funciona, parece que sim. Basicamente, estes blocos azul são as competências transversais. Se tivermos, portanto, licenciatura à esquerda, mestrado à direita, os estudantes vão ter que frequentar 3 ou 4 competências transversais ao longo da sua formação em áreas que sejam verdadeiramente transversais. E a palavra-chave é os estudantes vão ter que ter uma ampla liberdade de escolha. Nós vamos trabalhar nessa oferta, estamos a trabalhar nessa oferta. O grande desafio, como é evidente, é a escalabilidade das formações. Em velocidade de cruzeiro, na Faculdade de Engenharia, haverá 2.500 estudantes a frequentarem competências transversais em cada semestre, 5.000 estudantes por ano, e nós temos que ter oferta. Felizmente, nós estamos numa universidade que é uma grande universidade, que tem muita oferta e a nossa preocupação neste momento é ter uma oferta de base que nos garanta uma base para todos os estudantes e que depois irá ser multiplicada
pelo Programa de Competências Transversais que está a ser criado ao nível da Universidade do Porto, que também os nossos estudantes poderão frequentar. Portanto, nós o que vamos ter é uma aposta em ofertas modo B-Learning, portanto, pequenos cursos, mini-cursos online com alguma parte presencial, que vai ser complementada com oferta presencial. De facto, estamos a falar de números gigantescos. Quando nós, Faculdade de Engenharia, abordamos faculdades mais pequenas, digamos, há um certo receio, porque a Faculdade de Engenharia, de facto, tem um número razoável de estudantes. E nós, aquilo, de facto, o que pretendemos é aproveitar esta multidisciplinaridade. Não faz sentido nenhum que as competências transversais sejam em áreas técnicas que os estudantes já frequentam nos seus ciclos de estudo, ou algo similar, próximo. Aquilo que vamos ter na área de engenharia também vamos ter alguma coisa. Aliás, temos que oferecer também, ter alguma oferta para o catálogo de competências transversais da Universidade do Porto. Vamos ter formações de introdução à análise de dados, introdução à algoritmia, como preparar uma dissertação. Portanto, em princípio, no momento inicial, vamos nos focar só nestes 3 módulos e vamos, como estamos numa universidade de grande dimensão, vamos despoltar o aparecimento de minicursos em artes, em ciências sociais e humanas, portanto, lecionados por outras faculdades. Nomeadamente tópicos da área da Psicologia do Trabalho e das Organizações, pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, na área da empregabilidade, liderança, negociação e gestão de conflitos. Estes 3 fazem parte do pacote base que vai ser oferecido em modo B-Learning já a partir de setembro de 2021 para todos os estudantes. Tópicos em áreas de arte e design, já há conversas com a Faculdade de Belas Artes para surgirem uma série de competências transversais nesta área. Tópicos na área das humanidades, ética, pensamento crítico, argumentação, comunicação, etc. Também vão surgir. Tópicos na área de empreendedorismo. Nós temos uma dinâmica interessante na área do empreendedorismo e já temos também várias competências transversais asseguradas nesta área, que serão lecionadas em conjunto com a Faculdade de Economia e, portanto, vamos ter uma oferta muito razoável na área de formações tradicionais, curtas. Estamos a falar de módulos de 1,5 ECTS, são módulos de 12 horas de aulas ou em formato e-learning, 40 horas de trabalho. E vamos apostar muito também na certificação de atividades estudantis que tenham foco na formação em soft skills. Nós temos já uma série de competições de engenharia a decorrerem, que mobilizam um número extraordinário de estudantes. Colocar essas competições em pé é um trabalho extraordinário para os estudantes em si. Temos os núcleos de estudantes a organizarem jornadas de engenharia química, etc., organizarem feiras de emprego, etc. Portanto, vamos fomentar e multiplicar esse tipo de atividades, porque os estudantes aprendem muito quando colocam, de facto, as mãos na massa nas suas organizações, na procura dos patrocínios, nos contactos, etc. Montar este tipo de eventos. E queremos alargar esta nossa oferta definitivamente. É uma obrigação social que nós temos, é a participação em atividades de serviço à comunidade. Já existe muita coisa na Faculdade de Engenharia, mas queremos, de certa forma, estruturá-la e acreditá-la aos estudantes. Finalmente, competências transversais, passaporte académico da Universidade do Porto, que é uma proposta desta equipa reitoral, para acreditação de participação em eventos técnico-científicos, evidentemente também será integrada. Portanto, este é o ponto da situação no que diz respeito às competências transversais na Faculdade de Engenharia, é o desafio da escalabilidade, como ter algo que funcione para 5.000 estudantes por ano, participações por ano em competências transversais. Finalmente, só para terminar, não poderia deixar de dar 2 palavras sobre a importância dos mestrados interdisciplinares. Nós temos muitos mestrados que são na continuidade da área científica de base da licenciatura que está antecedente, mas já desde há vários anos que aparecem bastantes mestrados interdisciplinares e, de facto, esta devia ser uma aposta política muito forte.
Nós, digamos, na Faculdade de Engenharia já fazemos isto há bastantes anos. De facto, isto é importante pela relevância que significa esta existência de formações pós-graduadas em áreas de intersecção. Cada vez mais os empregadores procuram conhecimento nessas áreas de intersecção. Nós temos, por exemplo, dois dos maiores sucessos, o mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, em conjunto com a Faculdade de Economia, do qual já saíram várias microempresas. O mestrado em Multimédia, em conjunto com várias faculdades, Belas Artes, Ciências, Economia, Letras, da Universidade do Porto, que também é um sucesso em número de estudantes inscritos. Temos um mestrado que a mim me diz particularmente respeito, o Design Industrial e de Produto, em conjunto com a Faculdade de Belas Artes, que é um mestrado importante e que tem encontrado a sua posição no mercado. Mestrado em Planeamento e Projeto Urbano, também em conjunto com a Faculdade neste caso com a Faculdade de Arquitetura, que também tem tido bastante sucesso. Ciências de Informação, que vai arrancar, penso que já no próximo mês de setembro, em conjunto com a Faculdade de Letras. E Ciências de Comunicação também é algo que já funciona há muitos anos com Letras, Belas Artes e Economia. Portanto, há uma certa experiência de mestrados interdisciplinares e, de facto, estas experiências devem ser alargadas e devem ser disseminadas pelo país. Portanto, estas basicamente eram as minhas duas opiniões sobre as múltiplas questões que estavam lançadas no documento que nos foi enviado pelo Ministério. Eu gostava, digamos, para finalizar, de agradecer o convite que me foi feito pelo Sr. Reitor, pela Sra. Vice-Reitora, para poder expressar a minha opinião pessoal sobre algumas destas questões. Claro, as questões são extraordinariamente vastas e o tempo é curto. Muito obrigado. Também orador convidado desta sessão, temos a honra agora de contar com os contributos do CEO da EFASEC, Ângelo Ramalho. Sr. Ministro, Sr. Professor Manuel Leitor, Sr. Reitor, Sr. Professor António Sousa Pereira, demais autoridades académicas, Sras. Professoras, Srs. Professores, um cumprimento especial para os meus professores e agradecer, antes de mais, ao Sr. Reitor a oportunidade que nos dá, à EFASEC e a mim, de estar aqui a expressar também uma opinião. E começar por um motivo de satisfação grande ao ouvir o professor Francisco Vázquez falar de temas que são estruturais na vida das empresas e as empresas como pilares de desenvolvimento das sociedades modernas. Ouvi-o citar, ouvi-o elencar temas como a psicologia do trabalho, a psicologia das organizações. Isto é novo, permita-me, na mão dos engenheiros, o Sr. Professor é um engenheiro, falar em competências transversais, em flexibilidade, em soft skills, em design industrial e de produto, tudo coisas que são do presente e é a partir disto que nós vamos fazer futuro, eu não tenho dúvidas. Começar também por um lugar comum. A crise tem uma componente de ameaça e uma componente de oportunidade. Foquemos na componente da oportunidade, mas foquemos à séria, obviamente sem nos distrairmos das ameaças que olham para nós e são bem explícitas, mas focarmos na oportunidade e tentarmos fazer deste momento e deste tempo um tempo de oportunidade. Eu, quando me preparava para vos procurar expressar aquilo que penso nesta sessão, não deixei de consultar meia dúzia de papers e elegi 2 ou 3. E como são pensamentos que não são meus e vou elaborar sobre eles,
O primeiro foi do Dr. José Félix Ribeiro, num paper que se intitula, porque ele existe, Estratégias Ganhadoras e Criadoras de Valor. Isto é uma peça de 2016, e vou tentando fazer o paralelo com o tempo que temos hoje, porque 2016 foi uma eternidade. Vamos fazendo o paralelo com o tempo que temos hoje. Ele mapeava as tecnologias estruturantes, e eram as tecnologias de informação e comunicação e a internet, quanto nós sentimos nestes meses que passam. As tecnologias da energia não sentimos, mas sabemos que está a acontecer. As tecnologias da mobilidade sentimos e sabemos que há uma revolução em curso. As questões da nanotecnologia, das tecnologias dos materiais, das tecnologias de produção e da designada indústria 4.0. E as tendências é que o funcionamento das economias e das sociedades se vão cada vez mais organizar em torno do ciberespaço, quando isso é um facto nos últimos 2 meses, e que as tecnologias de informação e comunicação e que as questões da cibersegurança são verdadeiramente estruturantes nos tempos que vivemos. Outra tendência é a ampliação das capacidades humanas pela presença de auxiliares de interação cognitiva, formas de aprendizagem automática e de inteligência artificial. E isto neste quadro em que se procura dominar a pandemia, quanto isto está na ordem do dia, voltarei um bocadinho mais à frente. A produção física vai organizar-se de forma descentralizada, não em cadeias de produção lineares, mas em cadeias de produção paralelas, utilizando manufatura aditiva, robótica, o que seja. O processo de urbanização. Vivemos num tempo de forte urbanização e da emergência das megametrópoles. Uma questão que hoje se levanta, no quadro dos meses recentes por que passamos, esta tendência a manter-se ao mesmo ritmo. Haverá algo que afetará e promoverá um efeito inverso de regresso das pessoas a zonas menos impactadas pela concentração do dito vírus? É uma questão. Os hidrocarbonetos continuam a ser matérias fundamentais, mas nas economias, mas cada vez menos para a queima direta. E quando nós sentimos nestes meses o impacto positivo da muito menor queima de hidrocarbonetos, nomeadamente em meios de mobilidade. E o avanço da eletrificação na economia e das sociedades é um quadro que também é incontornável. A robotização das plataformas aéreas, os drones, vai expandir-se para além de aplicações militares que bem são conhecidas, agora em aplicações civis que também conhecemos e com utilidade prática, alguma até discutível, no domínio do controlo à evolução desta pandemia, na monitorização dos espaços, no comando e controlo de operações. E possivelmente já fomos todos, ou já vimos, um drone que nos avisa retire-se e vá para casa. Um outro documento do World Economic Forum, The Future of Jobs, fui lá encontrar meia dúzia de drivers, de uns tantos, aqui os primeiros sobre questões socioeconómicas. Isto também em 2016. Mudanças no ambiente de trabalho e nas condições de trabalho para a flexibilidade, quanto os tempos presentes nos estão a demonstrar esse quadro. As questões das alterações climáticas, da limitação de recursos naturais, naturalmente, e a transição para as economias mais verdes, incontornável, é absolutamente incontornável, mais do que nunca. O crescimento da volatilidade geopolítica. Aqui há uns tempos isto era medido em forças entre blocos, a China, os Estados Unidos, os grandes blocos económicos, pois isto baralhou-se tudo. O vírus, a pandemia, baralhou isto tudo. Tudo isto está, de facto, volátil. O bloqueio é completo. E eu sei o que é bloqueio. É ter produção que quero expedir e não consigo. Não consigo porque não tenho meios, os portos estão fechados, os portos estão em quarentena, os processos de desalfandegamento são muito lentos. Tudo isto é working capital e é dinheiro que a empresa empatou e não consegue receber. Isto tem um impacto fortíssimo na vida das empresas e na vida das sociedades, porque todos, de uma forma direta ou indireta, são as empresas que nos promovem o desenvolvimento, ou também as empresas. As preocupações dos consumidores sobre as questões da ética, da privacidade, isto em 2016, agora até da liberdade.
no quadro de emergência pandémica que vivemos, mas é a vida e todos certamente compreendemos e contribuímos para que este quadro pandémico se controle e aprendamos na sua gestão e para além do quadro pandémico. As questões da longevidade e o envelhecimento das sociedades, mais uma vez, quanto esta questão se tornou premente no quadro que vivemos, naturalmente, em particular, nos mais velhos. Mais uma vez, os drivers de mudança tecnológica, agora na perspectiva do World Economic Forum, a internet móvel e as tecnologias cloud. Sem isto, não poderíamos estar a trabalhar em casa e depois dar-vos aí alguns insights sobre aquilo que se passa na EFASEC. De positivo, porque também se passam coisas negativas. Avanços no poder da computação e na Big Data. Incontornável quando os nossos movimentos, ou quando se procuram controlar movimentos de massa para se perceber como é que o vírus se comporta e como é que ele se expande. As novas tecnologias de produção e distribuição de energia, não vou ir muito sobre isso, a manufatura avançada e o 3D printing, as primeiras máscaras foram feitas lá em casa, ainda foram feitas algumas dezenas ou centenas com sistemas com os acetatos e impressoras 3D, antes de entrarmos num programa interessantíssimo liderado pelo CEIA, de fazermos o ventilador português e que está aí para se ver e para trabalhar. Os materiais avançados, a biotecnologia genética, isto num quadro em que temos que descobrir como é que o bicho se comporta. Mudando um bocadinho, o que é que o Race Global Skills Index 2018 diz quando se fala nos skills da amanhã? Como é que este índice classifica os países e como é que nós saímos neste quadro? Os indicadores são estes: flexibilidade do sistema educativo, e é do sistema educativo que se fala hoje quando estamos aqui. A dimensão dos mercados de trabalho. É evidente que onde há mais gente, naturalmente, haverá mais talento, pelo menos em quantidade, para além do peso relativo. Flexibilidade do mercado de trabalho. Os skills disponíveis, o talento disponível e as necessidades desses mercados. A questão da pressão salarial nas indústrias ou noutras ocupações, em particular nos quadros em que são necessários competências fortes, high skilled people. Nós não saímos mal. Portugal sai com 5,8 em 2018, a França com os mesmos 5,8, a Espanha um bocadinho mais, 6,3, e comparamos bem até com países do centro-norte da Europa. A pressão salarial nas indústrias que requerem elevadas competências tecnológicas é evidente que se sente. O aumento do gap entre as necessidades do mercado e aquilo que a oferta tem é evidente que se sente. É natural no quadro que vivemos. Uma nota positiva, maior flexibilidade no sistema educativo, e é sinal que estamos a progredir e a caminhar no bom sentido, e aquilo que o professor Francisco Vaz aqui nos trouxe é bem ilustrativo. Na perspectiva da McKinsey, para emergirmos mais fortes depois desta crise pandémica, temos que naturalmente promover várias coisas, entre as quais o reskilling. Desculpem o jargão, já que foi usado e eu vou usá-lo também, sem grande parcimónia. O reskilling da força de trabalho para responder a novos modelos de negócio. O novo normal vai ser diferente. Desenvolver competências do digital e cognitivas, desenvolver competências sociais e emocionais, também de alguma forma já aqui foram abordadas, desenvolver a adaptabilidade e a resiliência, que bem demonstramos, diga-se em abono da verdade, neste período, apesar de tudo curto. O difícil, estou convencido que ainda estará para vir, porque são os impactos que resultarão e com os quais vamos ter que saber lidar. O trabalho remoto veio para ficar, não vai substituir tudo, é evidente que não, mas veio para ficar. Se havia dúvidas, elas estão bem resolvidas, e se me permitem uma nota pessoal, nos últimos 8 anos antes de estar na EFASEC, estava numa multinacional de 45 mil pessoas ou mais e de 25 mil milhões de euros de turnover anual, e as pessoas conheciam-se por conferência telefónica. Tínhamos até amizade por conferência telefónica. Não sabíamos a cara de quem estava do lado de lá, mas pelo tom de voz, pela afabilidade, pela assertividade, maior ou menor, tínhamos amigos por conferência telefónica. E o estranho é que, eu volto a Portugal, eu nunca saí de Portugal, mas num contexto da empresa portuguesa, nós temos que nos encontrar para resolver assuntos.
temos que nos sentir cara a cara, temos que nos sentir, nos cumprimentar. E é bom se não for excessivo. É bom se não for excessivo, porque tem custo. E tem um custo maior que é o tempo. E possivelmente, neste tempo de grandes desafios, nós ganhamos algum tempo usando estas ferramentas que já existiam, mas agora em processo de aprendizagem acelerados. E, portanto, mesmo em funções em que a presença física era tida como incontornável, as soluções telemáticas vão resolver uma grande parte. O que quer dizer que, do lado de umas empresas, isso pode ser um benefício, do ponto de vista de ganho, de eficiência, de tempo de resposta, mas do lado de outras empresas pode ter um impacto fortíssimo e negativo, porque se nós que exportamos 80% do que fazemos, tivemos que nos deslocar muito menos, somos menos clientes de aeroportos e menos clientes de aviação. E certamente que essas companhias vão ser impactadas. Como liderar as nossas equipas virtualmente? É um tema novo. Temos que manter coesão, porque somos organizações, temos que ser gregários e temos que estar coordenados. Como é que mantemos a coesão das equipas e o capital social das organizações nesta gestão virtual das equipas? Há uma coisa que eu não tenho dúvidas, ou que não temos dúvidas, é que o Covid acelerou a adoção de ferramentas totalmente digitais e que vão melhorar a formação presencial. Através do live video ou outras ferramentas que por aí existam. 3 tendências. Falo sobre coisas simples, genéricas e procuro enquadrar do ponto de vista holístico. Novas competências para a economia à distância. Reinventar o mercado de trabalho, ou reinventar o trabalho, melhor dizendo. E não é só reinventar o trabalho, é reinventar a forma como trabalhamos. São as duas coisas. Isto não vai só de um lado. Vamos verificar claramente aquilo que de alguma forma já temos, mas é um acentuar do desbalanceamento entre a oferta e a procura de talento e de competências, mas isso é um dado positivo, nomeadamente para quem promove o desenvolvimento do conhecimento e do talento, como é a universidade e o Politécnico. O Covid não alterou só a forma como as pessoas trabalham, alterou a forma como as pessoas compram, como as pessoas se alimentam e até as suas rotinas básicas de movimentos e de viagem. E isto afeta o meu negócio. Eu tenho que perceber isso. O meu negócio vai ser impactado por isso. Está a ser impactado por isso. E nós temos que perceber isto e darmos respostas por antecipação para isto. Por exemplo, nós fazermos o comissionamento de um projeto no Qatar é muito difícil num contexto destes. Muito difícil. Portanto, nós temos que nos organizar e preparar os nossos projetos para poderem ser comissionados à distância. Portanto, os equipamentos e as soluções que exportamos para lá têm que ir preparadas com plataformas digitais que nos permitam, a partir daqui, atuar localmente, obviamente usando meios depois locais para atividades de competência mais menor e seja possível mantermos a atividade e os compromissos com os nossos clientes. E este é um exemplo muito concreto do que vivemos no dia-a-dia. O que se verifica também é que para resolvermos esta questão dos talentos, dos skills e do reskilling e das necessidades, começam a aparecer plataformas de mercado, marketplaces e talento digital e que de alguma forma permitem ajudar as partes envolvidas a resolver o gap entre as necessidades e a oferta. E é um desafio, e eu proponho que a Universidade vá, mesmo junto das empresas, obviamente envolvendo as associações empresariais, nós também fazemos parte delas e somos promotor do seu desenvolvimento, mas desenvolvendo ao mesmo tempo canais diretos para sentirmos o que é que está a acontecer no dia-a-dia e termos resposta em tempo real, ou tanto quanto possível em tempo real. Incontornável, estamos a assistir a mudanças nas cadeias de fornecimento. O sourcing, perdoem-me o jargão, e a produção estão a mover-se cada vez mais, ou para cada vez mais próximos dos consumidores finais. Isto já tinha tudo a ver com a indústria 4.0, o movimento era este, mas o que estamos a viver vai acelerar isto. Portanto, a indústria 4.0 ou a reindustrialização, como a dita em França, já eram soluções de reshoring ou de retorno das indústrias estratégicas para casa. Isto vai acelerar.
porque este bloqueio a que assistimos vai impor que assim seja. Para nós, enquanto empresa exportadora a partir de Portugal, vai-nos obrigar a criar competências locais que vão ser um custo acrescido e da qual, obviamente, procuraremos tirar o respectivo benefício. Isto é uma fortíssima oportunidade para o país. Fortíssima oportunidade para o país. Com um país europeu atlântico, com as competências que temos e que temos sido capazes de demonstrar, nomeadamente nos últimos meia dúzia de anos. Hoje temos um ecossistema de empresas tecnológicas no país que vão para além das multinacionais que se cá instalaram em tempos, algumas até saíram, entretanto, e estão à volta de empresas como a EFASEC, que durante muito tempo andou sozinha ou quase sozinha, e agora tem um ecossistema. E o que é que nós precisamos mesmo? É de identificar rapidamente as competências necessárias para os modelos de negócio de recuperação. Dessas competências temos que perceber quais são as mais críticas, porque que serão sempre aquelas que criarão mais valor e de forma mais rápida nos modelos de negócio ajustados. Portanto, um novo normal, o mundo é outro, ou já é outro. Começar já, não estejamos à espera do ótimo, iremos depressa para resolvermos depressa nos erros que cometermos, fazermos muitas iterações e, obviamente, converjamos no sentido da solução. E isto, as companhias maiores têm que se comportar como as empresas mais pequenas. Agir rápido e procurar obter impactos imediatos das suas ações. E, acima de tudo, não cortar nos orçamentos de formação e desenvolvimento das pessoas, porque é nas pessoas, sempre foi nas pessoas que teve a diferença, e no quadro em que vivemos, este aspecto acentua-se de forma exponencial. E com isto termino felicitando a iniciativa e, obviamente, disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigado. A iniciativa Skills for Post-Covid é promovida pela Direção-Geral do Ensino Superior em articulação com o projeto LMRO, Labour Market Relevance and Outcomes, da OCDE. Vamos agora assistir a um breve vídeo de apresentação do projeto. By 2025, in 5 years' time, 7 out of 10 workers will be millennials, and many will have been in higher education. Technological change will keep transforming the nature of work, and job mobility will grow. A key goal of higher education is to prepare students for productive and rewarding careers. To do so, higher education needs effective mechanisms to reflect changes in the labor market. 3 key elements are relevance of education, do curricula, teaching methods, and the mix of programs meet the needs of the economy? Quality and signaling of skills. Do employers understand and have confidence in the skills of graduates from different programs? Information. Students and institutions need reliable and up-to-date information about skills needs and the outcomes of different programs to make decisions. Developing these mechanisms requires governments to build a well-aligned set of policy options and institutional practices. This is what the LMRO Partnership Initiative seeks to support through country-specific analysis, policy development, and peer learning. Austria, Portugal, Slovenia, and Hungary are part of the initiative, with national advisory groups that bring together key stakeholders in higher education to advise and participate in the activities. In addition to the 4, other countries will participate in peer learning activities. In the European Union, around 5 million students will be graduating this year from higher education, and they will be graduating into a massive recession. A few will be lucky to get into a first job in which they might stay and grow and thrive, but for many, this first job will be transitional and often will not be a good match for their qualifications. So especially for younger workers, the pandemic will leave its mark in the long run. Nearly all will be faced by demands for new or different skills. As employers accelerate digitalization efforts in response to COVID, we are also very pleased that the Ministry has established the LMRO
partnership initiative as the pillar of the newly created program Skills for Post-COVID Competências para o Futuro. This can be a powerful umbrella initiative to join efforts and ensure both immediateness and sustainability of what we want to do together. Most of you would probably agree with me that we need to make an important step forward. So I would say, let's take this crisis as an opportunity and let's take this step now. I just want to highlight two here for time reasons. Is one, that we are working also on a Eurograduate survey to understand better, really to see to what extent we can perhaps also build up something on European level. And secondly, the other initiative, and there we had also a very strong cooperation already in the past with the colleagues from the OECD, which is AG Innovate, it fits extremely well together. Because what we here try to do is to see how can we support this entrepreneurial innovation potential of higher education institutions and also systems. And this environment, this will also help afterwards that the graduates that are coming out of the higher education institutions will develop these transversal skills, which are what we see now with COVID-19, are getting more and more important. The analysis of labour market outcomes and the underlying policy-relevant causes is the first strand of activities and will result in a proposal of country-specific policy options. A key component of the partnership initiative is peer learning within and across countries. Enhancing labour market relevance is what we expect to sustain beyond the duration of the initiative. We build here on AG Innovate, which uses a self-reflection methodology to identify areas for improvement by comparing the opinions of different actors inside and outside of higher education institutions about the effectiveness of current practices. The results can help higher education institutions to stimulate a dialogue and participatory process, to raise awareness and to create commitment for action. We identified 8 areas in which policy and institutional practice can enhance labour market relevance and outcomes of higher education. And we invite countries to select priorities for in-depth analysis and peer learning. Abrimos agora um período de questões e contributos pelos membros da audiência. Por razões de segurança, pedimos que os participantes que desejem intervir se dirijam alternadamente ao microfone colocado no topo da plateia à vossa direita. Obrigado. Sim. Puxar a máscara para proteger o queixo. Sr. Ministro, Sr. Reitor, é obviamente que, colegas, que esta é uma sessão muito importante para o nosso futuro, não é? Eu vou de forma obviamente telegráfica, porque não sou orador, nesta sessão, deixar-lhe algumas sugestões. Mas preciso de fazer também telegraficamente 2 pontos prévios. O primeiro ponto prévio é que eu tenho a certeza que está subjacente na mente de todos os que estão aqui, que estamos num processo que só tem 2 meses, no essencial, em que há 2 prioridades fundamentais que se mantêm. A primeira é cuidar da nossa saúde, continuar a cuidar da nossa saúde, nomeadamente minimizando o sofrimento físico e psíquico, e quando eu falo no sofrimento psíquico, penso particularmente nas franjas desde os 5 anos de idade, das creches aos 90 anos de idade, nos lares. A segunda questão fundamental, e creio que está subjacente na mente de todos, é que nós temos que assegurar a questão da nutrição. Isso tem a ver com a maior chaga social que nós temos em Portugal, que é a pobreza e, associada à pobreza, a fome. Ora, nós temos vindo a fazer, e penso que bem, temos vindo a ter esta atitude de trabalhar, as universidades, os institutos, as instituições de ensino superior, de dar o seu contributo
para que Portugal não parasse e para que Portugal não pare. E neste momento, essa fase passa pelo relançamento do desenvolvimento socioeconómico a todos os níveis, desde logo lutando contra o medo do regresso. Lutando muito contra o medo do regresso, que é fundamental, o regresso. O segundo ponto prévio, Sr. Ministro, é este. É percebermos algumas, só dizer algumas, muito poucas, das lições que nós podemos de imediato retirar na ciência e no ensino superior de toda esta dramática crise, obviamente. A primeira é o do papel da ciência. E eu aqui, Sr. Ministro, como professor, avalio de facto que está a fazer muito bem, que é fortalecer e promover a relevância da ciência perante a opinião pública e perante os decisores políticos. Este é um momento em que a ciência se afirma e se mostra às pessoas que a ciência é absolutamente fundamental. E sem ciência nós nunca seremos o país competitivo e desenvolvido que queremos ser. Mas a segunda é aproveitar esta experiência extraordinária, forçada, mas extraordinária, porque estamos a passar, para lançar uma reforma vigorosa do modelo de ensino-aprendizagem do nosso sistema de ensino superior. Eu aqui uso, metaforicamente e simbolicamente, o mantra da educação sem fronteiras e sem paredes. Um modelo que democratiza ou que fortaleça a democratização do nosso sistema do ensino superior, alargando o seu alcance na diversidade da oferta, e o Sr. Ministro falou já de todo um conjunto de absolutamente necessárias iniciativas de oferta, de evolução da oferta educativa, mas igualmente, também no plano da nossa competitividade internacional, e penso muito particularmente nos países de língua oficial portuguesa. Ora, para isso temos que ter a coragem de reconhecer o ponto de partida. E o ponto de partida é que sem esta crise, dificilmente se faria esta reforma necessária de forma em tempo útil e necessária para sermos competitivos no mundo. É bom dizer que sem esta crise, as propostas que estão agora em cima da mesa seriam liminarmente rejeitadas por uma parte significativa da população universitária. Mas, paradoxalmente, acho que temos o direito de dizer que fizemos bem, fizemos razoavelmente bem, talvez muito bem em alguns casos, o nosso trabalho, manter a formação dos nossos estudantes. Gostaria aqui de dar uma palavra à FCCN, e já cumprimentei em tempo o João Nuno Ferreira pela extraordinária resposta que a FCCN deu para nós podermos trabalhar, mas acho que nós temos que fazer bem melhor no futuro próximo, com ou sem nova pandemia, e estão aqui os colegas da saúde que poderão dizer melhor que eu se há alguma possibilidade de haver ou não uma nova pandemia. Eu ouço dizer que sim e não me parece que seja irreal dizer que sim. E nós não podemos ser apanhados descalços, permitam-me o coloquialismo, ou com as calças na mão. Nós temos que nos preparar para o futuro. E são aqui estas sugestões que eu deixo, Sr. Ministro. Primeiro, promover, e tudo isto, quando eu falo nisto, Sr. Ministro, é políticas públicas, políticas do Sr. Ministro, mas obviamente políticas de todos. Primeiro, promover a capacitação dos professores. Segundo, fortalecer no plano nacional, portanto, trabalhar com as empresas que fornecem este serviço, as redes de comunicação, vulgo internet, que revelam muitas fragilidades. Nós estamos confortáveis no Porto, em Lisboa, andem 50 km para Amarante e já vão ver os problemas que têm de rede. Terceiro, e este ponto para mim é crucial, promover que se dotem as famílias e os jovens dos meios tecnológicos que lhes permitam responder e receber a formação e a informação que neste momento é disponibilizada pela via digital. Eu tenho dados, e isto a FAP tem um papel muito importante nisto, Marcos. Ajudar a promover isto. Porque eu tenho dados, o que eu estou a dizer não é sentimento. Há certamente um número muito grande de pessoas que terá já os seus computadores, mas posso dizer que, por exemplo, nas casas, em famílias que precisam de 3 e 4 e 5, são 3, 4 ou 5 pessoas a trabalhar, há um computador para todos. Se nós queremos que Portugal esteja preparado para o futuro e para a próxima pandemia, nós temos que promover a capacitação tecnológica das nossas famílias. E para isso acho que há um conjunto de medidas. Um conjunto de medidas que naturalmente não passam pelo Governo dar dinheiro, mas passam pelo Governo promover esse conjunto de medidas. Naturalmente que as instituições de ensino superior, mas também as autarquias, mas também os alumni,
a Direção-Geral do Ensino Superior ter reforçado os seus meios e haver algum entendimento com a banca para que haja linhas de crédito, eu diria, generosas para estes fins, para os nossos jovens poderem receber esses equipamentos. Porque sem isso, o problema da equidade não está de forma nenhuma garantida para o futuro próximo. E essa é uma grande preocupação que eu tenho e que tenho a certeza que o Governo tem e que a generalidade das pessoas tem. Depois, um problema do quadro legal. Eu penso que é necessário rever de forma significativa o quadro normativo, que não se pode resumir àquilo que me parecem ser neste momento os dois extremos que existem de possibilidades. Aquilo que eu chamo o ensino antigo, já gostaria de lhe chamar o ensino antigo, e o ensino à distância do Decreto 133 de 2019, que é uma coisa muito bem definida. Ora, nós temos que adotar um modelo híbrido, de aprendizagem híbrida, um modelo misto daquilo que se chama o blended learning, e esse quadro normativo não existe, nomeadamente porque, naturalmente, eu diria que bem, a agência de acreditação segue de uma forma muito rígida a legislação relativa ao modelo antigo e, portanto, corta as pernas às instituições para evoluírem no sentido que me parece que têm que evoluir no futuro próximo. E, finalmente, um ponto que é, enfim, não é do futuro, é de hoje, que é a necessidade das instituições manterem o rigor, não facilitarem na componente de avaliação dos estudantes, que devendo estar cada vez mais integrada na componente de aprendizagem, ninguém tem dúvida sobre isso, e essa é a evolução que nós todos temos que conseguir. No entanto, levantem todo o mundo envolvido, eu estou bastante, enfim, e também estarão garantidamente os colegas aqui informados com o que vão lendo do que nos aparece, preocupações no plano da adaptação à diversidade curricular, da equidade e de uma coisa fundamental que é a fidedignidade, a identificação da autoria. Porque sem estas três vertentes do modelo de avaliação, nós não conseguimos, junto da sociedade, aquilo que é o maior valor das sociedades abertas, que é ter a confiança da sociedade no nosso trabalho. Aqui estão as propostas que vou fazendo para o que quiserem adotar. Alguém tem mais alguma intervenção? Sendo assim, Sr. Ministro. Eu agradeço mais uma vez e também ao António Sousa Pereira para podermos terminar dentro da hora, a ideia era acabarmos à 1, e agradeço naturalmente aos dois oradores as ideias que trouxeram. Como sempre, a Academia também tem que ter capacidade crítica e não temos que estar todos de acordo, não é essa a ideia. Eu mais uma vez reconheço o papel que os empregadores e o que aqui a mensagem que o Presidente da EFASEC nos trouxe é particularmente importante, como é que as empresas veem este momento que veio a ser acelerado e por isso este processo, como sempre, tem que ser feito em estreita articulação com o tecido produtivo e com as empresas em particular, também cada vez mais com o setor público, e a pandemia também nos trouxe mais uma vez a noção clara do que são as infraestruturas que o setor público nos garante a nossa vida social e económica, e por isso a modernização do emprego público é cada vez mais crítico. O Francisco Vasques trouxe aqui experiências muito importantes, sobretudo ao nível da formação pós-graduada nas escolas de engenharia, que penso que é uma área particularmente crítica, está a sê-lo em todo o mundo e, portanto, que já vinha, sobretudo, em discussão nos últimos anos, desde que se lançou o desafio na última revisão do regime jurídico de graus e diplomas para terminar com os chamados mestrados integrados e que hoje, no contexto nacional e europeu, toma uma relevância particularmente crítica e importante face à necessária e óbvia articulação das ciências, engenharias e tecnologias com toda a vida social e económica. Em relação às formações curtas iniciais, eu devo dizer que estou em total oposição com a ideia aqui apresentada pelo Francisco Vasques.
Isto é importante porque há escolas de pensamento diferentes. As formações curtas não são necessariamente para conduzir apenas para o mercado de trabalho e, em Portugal, nos últimos anos, como tinham já mostrado noutros contextos europeus, na Holanda, no norte de Itália, na Alemanha e em França, são elementos de confiança muito importantes entre, sobretudo, os mais vulneráveis, porque são cursos curtos, que permitem o acesso ao ensino superior. E por isso eu penso, e estou muito convencido daquilo que tenho visto por todo o país, nas empresas e naqueles que estão nas formações curtas, que é essencial manter as formações curtas como um acesso, claro, ao ensino superior, e portanto eu não diria reorientar, mas diria alargar, e aí concordo com ele, a necessidade de, para além das formações curtas neste momento que existem para jovens, de todas as formações científicas e humanísticas e profissionais, alargar esta experiência a adultos. E isso só se faz com os empregadores. Há algumas experiências muito bem sucedidas, quer no Politécnico do Porto, quer no Cávado do Ave, em Leiria, sobretudo também em Setúbal, na zona industrial de Setúbal, mas as formações curtas para os adultos é ainda um campo de uma grande oportunidade e vasta, e sempre como uma forma de uma relação de confiança entre aqueles que não têm ensino superior, que nunca tiveram oportunidade de ir ao ensino superior, e a primeira relação mais curta com o ensino superior. Hoje sabemos que cerca de 60% dos jovens que entraram nas formações curtas nos últimos anos continuam o ensino superior. E ao falar com estes jovens, é claro que eles escolheram um curso curto para reduzir o risco de entrada no ensino superior. Em vez de irem para um curso de 3 ou 5 anos, quiseram ir para um curso de 1 ano e meio, 2 anos, porque tem menor risco do que uma formação mais longa. E por isso a importância crítica das formações curtas, quer para os jovens, quer para os adultos, como também um acesso. A outra questão que eu gostaria de ter claro, e sempre defenderei, quer tanto no Governo ou fora do Governo, a autonomia das próprias instituições e a liberdade das instituições em terem os seus próprios cursos. E por isso garantimos que nas formações curtas não houvesse um modelo único de formações e que se pudessem adaptar particularmente bem a cada contexto institucional ou de emprego. Hoje, por exemplo, a realidade que temos nos mais de 1000 estudantes que estão em formações curtas no Politécnico do Porto, sobretudo na grande zona industrial do Porto, este Felgueiras, a Vila do Conde, etc. Está aqui o João Rocha que pode explicar. É totalmente diferente daquela que temos em Barcelos, sobretudo no Cávado do Ave, ou daquela que está no Nordeste Transmontano e em Chaves, com Bragança, ou a oferta de TESPs que está, por exemplo, em Leiria. Ao mesmo tempo, está a surgir, com a diversificação da localização das empresas, um movimento vindo dos empregadores, e na última sessão preparatória desta reunião, por exemplo, tivemos a CEO da Altran a dizer isso, que a própria, uma grande empresa, que criou cerca de mais 3 mil postos de trabalho em Portugal nos últimos anos, que está a diversificar a sua localização, e por isso eles próprios querem ter formações curtas com diferentes instituições no país. Mas é uma necessidade que decorre dos empregadores e do mercado de trabalho e não uma imposição legislativa, e por isso esta flexibilidade que as formações curtas têm que ter e a experiência que percebemos durante os últimos anos do seu sucesso, penso que agora é ainda importante transpor para as pós-graduações, desde a área da saúde às áreas técnicas, que também é muita experiência, que diga-se passagem, que já temos, quer aqui no Porto, quer noutras zonas do país, nas formações curtas pós-graduadas nas escolas de Economia e Gestão. E, portanto, abrir esse modelo e adequá-lo a outros contextos técnicos, parece-me a mim que é particularmente importante para uma nova fase de especialização
das escolas também de engenharia, ciências exatas e tecnologia, como se está a observar em muitos outros contextos. Mas, em todo o caso, o mais importante destas sessões é mobilizar, é pedir contributos. Como viram, estamos a recolher isto no contexto das próximas semanas e meses, e depois o projeto irá continuar em estudos comparados a nível europeu, mas mobilizarmos para ações que vamos ter que tomar até julho, de forma a que tenham impacto já no próximo ano letivo e depois que continuem gradualmente. Porque a oportunidade para a valorização do conhecimento, certamente através do ensino superior e da atividade científica, está aqui e, portanto, temos que usá-la melhor do que nunca, e agradeço, e com isto acabo, mais uma vez à Universidade do Porto para tomar a liderança de organizar esta primeira sessão presencial hoje aqui. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao Reitor da Universidade do Porto. Desta forma, damos por encerrada a sessão. Agradecemos a presença de todos. Boa tarde.